É isso aí, vamos aqui dar início ao nosso podcast de hoje, falar aqui sobre ansiedade. Você considera ansioso, ansiosa? Estamos aqui já prontinhos, o doutor José Ranier já está aqui, a gente está aí pelo Instagram também. Boa noite a cada um de vocês também do Instagram, aqui pela rádio 95.1, já fizemos cumprimento, já avisamos do tema. E então eu acredito que muitas pessoas estão aí ansiosos, né? Já que esse é o tema, ansiedade, a gente sabe que tem bastante pessoas aí querendo saber um pouco mais sobre o assunto. E também ouvir dicas, hoje mesmo recebi mensagens de uma mãe, ela falando que o filho dela tem 8 anos, se não me engano, e que ela imagina que ele é ansioso, então que estava curiosa, que ia assistir. E outras pessoas disseram, eu não sei, eu não me considero, alguns falaram que não sabia se era ansioso, outros afirmaram que era, e alguns ficaram na dúvida, será que sou ansioso? Será que sou ansiosa? Eu não sei ainda, não me defini ainda. Então eu acredito que depois desse podcast você vai conseguir aí se definir ou afirmar aí se é ansioso ou não. E antes da gente começar aqui o nosso podcast, antes de ouvir aqui Ranier, a gente vai pedir desculpa porque a gente não conseguiu ler as perguntas. No outro dia a gente não tem suporte aí para alguém que fica lendo, repassando para nós o que está sendo perguntado. Então a gente acabou que ficamos devendo isso para vocês. Mas quem sabe aí em outro momento, em uma outra live, que seja aqui através da rádio, ou somente uma live, a gente não consegue fazer aí e responder cada um de vocês que fizerem aí as perguntinhas. A gente vai tentar hoje, né? Vamos ver se você consegue ler um pouquinho aí, tá aparecendo para você. Verdade, aí hoje eu já deixei aqui o Instagram aberto e vou tentar aqui ler e a gente vai tentar responder. Aliás, José Ranier vai tentar responder aqui para vocês. A gente vai estar interagindo aqui. Então, boa noite, José Ranier, muito bem-vindo novamente. Estamos aqui na nossa segunda live, né? Segunda live pelo Instagram e segundo podcast aqui na 95.1. Muito bem-vindo novamente. E só dando um feedback aqui, foi muito produtivo o outro podcast, perdão, estou engasgando aqui logo no início. Foi muito produtivo. Você tá nervosa? Parece que é o primeiro podcast seu. Eu acho que eu estou nervosa aqui hoje, viu, gente? Vai que eu sou uma dessas pessoas ansiosas, hein? Vamos descobrir hoje também. Então, se você perceber, o tema do nosso podcast hoje é uma pergunta, né? Você se considera ansioso? Você se considera ansiosa, Eliane? Eu acho que sim. Eu acho que eu estou nesse grupo aí dos ansiosos. Então, pessoal, boa noite. Doutor José aqui com vocês, Eliane. A gente tem a participação também do doutor Murilo, que está ali atrás, dando auxílio para a gente aqui, né, Murilo? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui ajudando vocês. É isso aí. Infelizmente a nossa câmera não se mexe, né? Então ele não vai poder aparecer. Mas quem sabe mais adiante. Então tudo que a gente está fazendo aqui está sendo bem adaptado, bem à nossa maneira, que a gente não tem suporte nenhum. E hoje a gente vai falar sobre a ansiedade, né? Você se considera ansioso? E assim, principalmente a gente tem que saber o que é a ansiedade, né? Vamos começar do começo, né? Vamos iniciar aqui falando sobre o conceito de ansiedade. Primeiramente, a ansiedade, ela não é nada ruim, tá? Você sabia, né, que a ansiedade não é ruim? Não. Muitas pessoas isso também... Imaginava que tivesse um grau de problema em ser ansioso, ansiosa. Pois é, então, a ansiedade em si, ela não é ruim. A ansiedade, infelizmente, a gente até, profissionais da saúde, pessoal da área de saúde mental, tem uma certa culpa, entre aspas, de ter se transmitido a informação inadequada ou até errônea de que a ansiedade, uma pessoa ser ansiosa é algo ruim. Então, na verdade, a ansiedade ela é boa. A ansiedade ela não é ruim. A ansiedade ela é benéfica. E como assim, doutor? Como assim vai ser benéfico, né? Como é possível? Eu falei, bom, é simples. Vocês imaginem que a ansiedade ela está diretamente relacionada ao medo. E é muito difícil você conseguir dissociar uma coisa da outra. Se eu falar que eu sou ansioso e eu falar que eu sou medroso,
pode ser muito parecido. Porém, a gente tem sempre que lembrar que a ansiedade, ela primordialmente e de sempre, ela garantiu que hoje a gente, como seres humanos, né, a gente esteja hoje aqui sendo os mamíferos que mais populam o planeta. Então, a ansiedade garantiu, por exemplo, que há milhões de anos atrás, quando a gente ainda era caçador-coletor, né, que a gente era primata, que a gente ainda era, vivia como nômades, a gente se protegesse, porque imagina se todo mundo dormisse à noite nas cabaninhas, né? Dormisse todo mundo lá, à beira da fogueira, e chegasse um leão e não tivesse ninguém de sentinela, ninguém cuidando, um ansioso não tivesse no grupo. Então, tanto é que os ansiosos, eles são muito bem-vindos em grandes corporações. Você sabia disso, Adriano? Que o ansioso, ele é muito bem-vindo na corporação, que todas essas grandes empresas, na hora que eles fazem as entrevistas, e eles veem que a pessoa é ansiosa, né, eles optam por contratá-la. Você sabia disso? Então, é positivo. Pois é. Então você que acha que você... ser ansioso, hein? Isso, você que acha que você é ansioso e você não tem uma oportunidade de trabalho, se você se destacar, tiver um bom currículo, se você, uma empresa grande dessa, souber das suas qualidades, ela rapidamente contrata. Por quê? Porque você acaba se antecipando, né? O ansioso, a ansiedade, o que acontece com ele? Ele é uma pessoa que ela está sempre, podemos assim dizer, que ela está sempre no futuro, né? Ela está sempre se antecipando a alguma situação. Então ela está sempre imaginando algo que pode vir a acontecer. Entendeu? É como se queresse prever, né? Como se ele está sempre um passo adiante, ele está sempre no dia seguinte. Isso. Ranier, só te interromper aqui um pouquinho. Algumas pessoas aqui cumprimentou dando boa noite, algumas palmas e alguns escreveram parabéns. Então, sinal que já está sendo útil e já está sendo proveitoso aí esse nosso podcast aí sobre ansiedade. Sofrendo antecipadamente. Pois é, já que você comentou, eu queria agradecer porque foram muitos os elogios que a gente recebeu, né? Não sei se você, pelo menos onde eu circulei assim. Também ouvi. No inbox também, o pessoal elogiou muito, gostaram muito da live anterior, né? Que o tema foi Diga Não ao Macarrão. Então, tá até salvo aqui. Manda um abraço da Espanha pra ele. Então, tá entregue, viu? Aí, ó, meus amigos da Espanha aí. O problema é que eu não vou conseguir ler seu nome. Mil perdões. Como é o nome dele? Deixa eu ver. O Ari Robson, Robinho, meu brother, a gente morou junto. Gente boa pra caramba, um abração pra você aí. E gratidão aí por E a gratidão por você estar. Isso, compartilha aí, pessoal, vamos compartilhar aí, ó, vai mandando pros colegas aí, pra todo mundo, né, pra gente estar divulgando esse conteúdo aqui que eu acredito que seja muito importante, não somente o de hoje, como todas as outras. Inclusive, no meu Instagram tem uma live já anterior que eu fiz já com uma outra colega sobre ansiedade. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é só ver. Então, continuando. Bom, ansiedade, então, pessoal, não é ruim, tá? A ansiedade, ela é boa. A ansiedade, ela garantiu com que hoje a gente estivesse aqui vivos, né? O ansioso, ele sobreviveu a que um leão, um mamute ou qualquer outro ser comesse ele. Porque se a gente for ver, comparar o ser humano com a era pré-histórica, o que a gente tinha? No máximo... tacape, uma lança, né? Enquanto a gente tinha inúmeros animais imensamente maiores que nós e imensamente ferozes, né? Um leão, um mamute, um tigre dente de sabre, qualquer animal era infinitamente mais forte e mais robusto, mais agressivo do que a gente, né? Verdade. E sem recursos, né? E sem recurso nenhum. Então, um dos maiores recursos que a gente utilizou foi a gente começar a se juntar, né? Em quantidade, né? E ficar sempre muito mais atento. E a ansiedade, ela é primordial nesse momento. Tem alguma pergunta? Então, eu acredito que meio que um complemento, não uma pergunta, porque o pessoal que falou de manhã, que mandaram mensagem, e eu acredito que, se não me engano, eu acho que uns 4 dias atrás, assim que a gente começou a divulgar, o pessoal falaram, né, que se era ansioso, se não, e alguns falaram assim, gente, eu tenho que aprender aí uma maneira de diminuir aí essa ansiedade. Mas assim, hoje a gente acabamos de ver que a ansiedade também tem
um lado positivo, né? Sim. Que é bom. Sem dúvida. Pois é, então o que acontece? Desculpa aqui pessoal, quero saber se vocês puderem responder, deem ok aí pra gente se vocês estão ouvindo bem a gente no Instagram, por favor, porque é importante, porque senão a gente está achando que a gente está falando um bom tom aqui para que todos ouçam e a gente não tem esse feedback. Se vocês puderem, dê um joinha aí pra gente, um like, dê um ok, pra gente saber se vocês estão ouvindo bem tudo que a gente está falando, tá? Por favor. Então, bom, a gente começou falando sobre um conceito simples de ansiedade, né? E a gente já sabe agora que a ansiedade ela não é ruim, né? Desde que ela não prejudique as nossas atividades. Então, a ansiedade ela é sempre boa quando você se antecipa, né, mentalmente e tem uma resposta, uma ação. Então, isso sim é uma ansiedade positiva. Então, o conceito é esse. Agora, quando essa ansiedade, né, ela deixa de ser algo que tem uma resposta, uma ação, e onde ela fica justamente, somente dentro da nossa cabeça. O pessoal avisou que o som tá bom. Ótimo, muito obrigado pessoal. Continua mandando um ok se vocês estão ouvindo. Daí eu vou aumentando o tom aqui e vou vendo como que a gente pode fazer. Duvido, você pode ligar o ventilador pra gente. Então pessoal, quando a ansiedade ela começa a prejudicar as suas atividades diárias, né? Quando ela começa a prejudicar teu sono, quando ela começa a prejudicar seu relacionamento, quando ela começa a prejudicar seu trabalho, aí sim a gente considera que essa ansiedade ela é patológica. E aí ela está descrita, né, nos livros de psicologia, de psiquiatria, que ela tem um nome. Você sabe o nome? Então, por isso que eu falei que a gente tem muita responsabilidade sobre isso, né? A comunidade de psiquiatria, né? A saúde mental no geral tem culpa de ter feito vamos dizer assim, uma banalização da ansiedade, porque não usa os termos corretos. Quando a gente é ansioso, é bom, positivo, grava isso. E quando você tem um transtorno de ansiedade generalizada, aí sim, já foi diagnosticado por um médico, já foram feitos foi feita uma consulta, né? Já foi feita uma leitura sobre o seu comportamento, já foi feita uma leitura sobre seus hábitos, já foi feita toda uma história, coletada uma história, aí sim você se enquadra dentro do TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada, aí realmente você tem o transtorno, então você não é ansioso, você tem um transtorno. Já altera os fatos, né? Já é completamente diferente. Teve um ouvinte que perguntou o seguinte, quando acredito eu que eu tenho ansiedade e quando perco o sono, roo a unha e fico esfregando o rosto, já seria um transtorno? O ouvinte da 95. Ok, obrigado amigo pela pergunta, uma pergunta muito boa, porque imagina assim, ó, veja bem, o que você falou assim de não perder o sono, né? Falou sobre a questão de roer unhas, né? Que mais que ele falou? Roer unha, esfregar o rosto. E ficar se esfregando, como se... Então, o que acontece? Quando você tem uma ansiedade, né, no caso, onde você está preocupado, imagina assim o seguinte cenário. Amanhã você vai começar um novo trabalho, né? Então, imagine que normalmente você vai estar ansioso, né? Você não concorda comigo, Lê? Se você vai começar num trabalho novo, você vai estar na perspectiva de como vai ser esse trabalho. Você começa a se fazer um monte de perguntas, né? Então, se não é contínuo, não é rotineiro, isso, não é algo a se preocupar, digamos assim. Vai depender muito, como eu disse anteriormente, vai depender muito se essa ansiedade, por exemplo, essa perca de sono que você teve, nessa insônia que a gente chama, ela está sendo recorrente e se ela está associada a alguns outros detalhes. Então, por exemplo, se você está perdendo sono todas as noites, aí você tem que identificar o porquê, né? Você tem que ir na raiz. A ansiedade ela é um sintoma de algo que pode estar acontecendo, né? Então, por exemplo, às vezes você consome muito café, como eu falei na live anterior. A pessoa toma café pra caramba, quando chega à noite ela não vai conseguir dormir, realmente, né? Ou às vezes ela está muito preocupada, como eu falei. Então, se você
se considera ansioso só porque você não teve uma noite de sono inadequada, pode ficar tranquilo que isso é normal. Mas se isso se torna recorrente e começa a ter outros sintomas, né? Por exemplo, durante o dia você começa a ter perda da qualidade do seu trabalho, você começa a ter transtorno do humor, você começa a ter desgastes, né, com os colegas, né? Então significa que você não dormiu bem, você não teve um sono reparador e óbvio isso vai refletir diretamente na sua rotina do dia a dia. Quanto à questão de roer unhas, gente, eu acho que eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Você sabia, Eliana, que eu parei de roer unha? Sério? Eu parei tem um mês ou outro, cara. Eu roí unha a vida inteira. Eu roí unha desde que eu me conheço por pessoa, eu roía unhas. E hoje eu tenho orgulho de olhar para minhas unhas e ver que elas estão grandinhas. E eu só consegui, gente. Esconder Só as consegui. minhas. Você vai dar pé? Não, meu belisco. Poxa vida, então Eu pode. estou ansiosa, mas eu vi que minha ansiedade ela é benéfica, porque ela não é rotineira. Ela é quando eu estou preocupada com algo, ou aguardando algo acontecer. Entendeu? Então é isso. Então o que acontece? Eu roí as unhas a vida toda e eu só parei de roer quando eu morei na Espanha por um ano. Eu consegui parar de roer unha. Quando eu cheguei lá em 2005, aí eu acho que eu fiquei até 2006 no máximo, e depois eu voltei a roer unha de novo. E agora, graças a Deus, eu acho que eu consegui e eu não volto mais. Eu juro pra mim que eu não volto, porque eu decidi que eu sentia muita vergonha. Não sei se você também já passou por isso, ou você que está aí, que está ouvindo a live. Eu já passei muita vergonha. Teve uma vez que eu ruí uma unha minha, que eu ruí tanto ela, que ela ficou quase que eu comi toda a unha. Então eu ficava com tanta vergonha que eu pegava e passava esparadrapo, sabe? E eu falava, gente, para que eu faço isso, né? Eu estou me automutilando, estou me lesionando, aquilo doía, vivia doído, vivia inflamado. Nossa, aí eu passava uma vergonha com aquilo, até que eu falei, não, eu decidi, eu falei, cara, por que eu não tenho umas unhas bonitas, né? Por que eu não tenho uma unha inteira? E aí eu descobri também, né, que tem coisas, tudo tem um motivo, e eu consegui descobrir. Foi muito interessante, que foi depois que minha mãe também parou de roer unha. Então minha mãe, que não sei se ela está me vendo, se ela está no Instagram agora, um beijo, ela parou de roer unha, daí eu falei, bom, se minha mãe consegue, eu também consigo. E aí parei. Eu acho que, pessoal, às vezes as coisas elas são mais simples do que a gente imagina, basta ter uma decisão e obviamente você se policiar constantemente, tá bom? Então bom, desculpa, pode falar. Então eu falei, e aí movimento, né, nem falou que fica se mexendo e tal, às vezes depende, né, você pode ser ansioso, fica tremendo a perna e tal, só que às vezes é uma mania, tá, pessoal? Às vezes é um tique nervoso, não tem muito a ver com a ansiedade em si, né? E é isso. Alguma pergunta mais? Na verdade a gente viu que, acredito eu, que várias perguntas foram respondidas já através das falas, porque o pessoal falaram, né, será que eu sou ansioso? Ansiosa, outros falaram que tinha dúvida, né, se era, e agora a gente viu dois lados aí, né, a ansiedade que é benéfica no caso, quando ela não é rotineira E quando não é um transtorno. Agora, essa ansiedade simples, tipo quando vai estar prestes a realizar algo, né, importante, aí ela já é benéfica. Então eu acredito aí que muitos se consideram nervosos, muitos se consideram ansiosos, porém não são ansiosos, né? Só tem a ansiedade mesmo, não tem um transtorno, né? Ou seja, não é um problema essa ansiedade que você tem. E alguns com certeza aí já identificaram, falaram, não, eu acredito que vou ter que procurar aí uma terapia ou procurar um meio aí para mim estar curando esse transtorno. No meu caso, é um transtorno. Eu tenho certeza que alguns aí já se identificaram. E se vocês quiserem comentar aí, que seja aqui pelo Instagram ou pela rádio, aqui pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pode estar falando aí pra gente e estar fazendo a pergunta também. Vamos aí explorar a Daniel ao máximo, né? A gente já viu aí da primeira vez. O conteúdo foi muito útil, foi benéfico. Ontem uma mãe, ela tem a menina de 4 anos, se não me engano, aí ela falou assim, eu estava conversando aqui com minha filha sobre a alimentação, que tal dia ela pode comer os doces e tal dia não. Não pode, tem que ter uma alimentação saudável e
a gente tem que ter o equilíbrio, na verdade. Então a gente viu que vários comentários foram positivos. Eu acredito que essa de hoje também, porque já no início aqui, o pessoal já mostrou positividade aqui no assunto. Bom, eu queria falar uma coisinha que é a respeito do diagnóstico, né? A gente falou sobre o transtorno de ansiedade generalizada e tem também tudo na base da ansiedade, tem também os transtornos fóbicos, né? Pessoas que têm medo de coisas. A ansiedade também tem disso, né? O transtorno de ansiedade, ela gera outros medos, né? Ou talvez, eu acho que sim, mas aqui. tipo direcionado. Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um joinha aí, pessoal. Então, existem também os transtornos sociais, né? Que são transtornos, eu acho que deu são transtornos que estão relacionados ao convívio, como por exemplo, transtornos como, por exemplo, transtornos sociais como o transtorno do pânico. Tem gente que não sei se já devem ter conhecido alguém, ou já viram falar de transtorno do pânico, que do nada uma pessoa começa a querer, ela não quer mais estar com pessoas, né? Então a gente vê isso muito na consulta, já atendi vários pacientes, né? Onde eles falam que quando eles vão, por exemplo, eles não querem ir no supermercado, eles não querem ir, às vezes sair na rua, né? Eles não querem sair onde tiver um volume de muitas pessoas, eles se negam a estar nesses lugares, e aí eles começam a ter os prejuízos, né? Porque imagina, você deixar de ir no supermercado, você vai deixar de comer praticamente. Eu não tenho empregada, por exemplo, para fazer a compra para mim, né? Você tem? Não, né? Então como seria? Então, por isso que a gente tem que lembrar, né? Por isso que eu fiz questão de diferenciar os transtornos da ansiedade, porque esse transtorno, por exemplo, ele acaba impedindo a pessoa de ir e vir, acaba impedindo ele de fazer as atividades diárias dele, corriqueiras, né? Às vezes, por exemplo, se ele trabalha numa empresa onde tem muitas pessoas, ele começa a passar mal e já não quer mais trabalhar, então ele já abandona o trabalho. Então, aos pouquinhos, ele vai tendo prejuízo, né, direto no dia a dia dele, e quando vai perceber, ele está imerso no problema, e aí é importante a gente estar sempre fazendo diagnóstico, pessoal, e também a gente está sempre tendo uma mão, tendo um cuidado com esse tipo de pessoas, entender que a grande maioria hoje das doenças mentais, hoje elas foram vistas em algum tempo atrás como loucos, né, como malucos. Então a saúde mental evoluiu muito nesse aspecto, a psiquiatria evoluiu muito, né? Então a gente precisa sempre estar mais aberto, né? Pessoal que acha que quem vai para o psicólogo e vai para o psiquiatra é tudo maluco, isso é um conceito completamente equivocado e extremamente preconceituoso. Então, como que a gente faz para evitar de fazer esse julgamento com o próximo? A gente estudar, a gente se informar, a gente buscar sempre estar tendo conhecimento, né? Participando das lives da Eliane e do José Ranier, entre outras inúmeras lives, né? Porque a gente vai estar sempre aqui trazendo informações muito importantes que vão melhorar muito o convívio pessoal. Vai melhorar o convívio seu, você com os seus problemas, você com suas deficiências, você com seus defeitos, com as suas qualidades, e você com a sua família, né? Você no seu trabalho. Uma informação muito importante, que eu não sei se você sabe, Eliane, quando a gente vai passar por uma entrevista de trabalho, é engraçado, né? Quando vai perguntar para a gente as coisas, tudo que perguntar você é o melhor, não é verdade? Verdade. A gente tenta de burlar as entrevistas de toda maneira, não é verdade? Então, o que acontece? A gente no alto se define, né? O que acontece? Você é o melhor profissional. Alguém pergunta para você assim, o entrevistador pergunta para você, qual é o seu defeito? Ele vai falar assim, meu defeito é que eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo muito correto. Meu defeito é que eu não sei, eu sempre chego 15 minutos antes no trabalho. Então a gente tem essa dificuldade, de admitir os nossos defeitos, pessoal. Então o que acontece? O autoconhecimento ele é muito bom nesse aspecto, porque ele vai fazer com que você observe certos detalhes, né, certos defeitos que você tem. Pode falar. Perdão. E a autovalorização também, né? Sim, sem dúvida. A autovalorização também dos pontos negativos que a gente tem. Porque quando você fala do autoconhecimento,
No autoconhecimento, a gente, além de conhecer nossos pontos positivos, a gente também vai conhecer os negativos e ter essa afirmação sobre eles, né? Pois é. Quando você diz aí na entrevista, e falando aí também digamos que um preconceito e uma certa resistência aí no psicólogo e psiquiatra, a gente teve essa sugestão também de tema, né, sobre as terapias, a resistência, sobre o que achar, qual conceito daria, porque muitas pessoas se diz que sente envergonhado de procurar um psicólogo, que imagina que quando procura um psicólogo é porque está com algum problema, então teve esse tema. E Mas qual o problema de você ter um problema? Não é verdade? Quem aqui vive o dia inteiro suave e que não tem um problema? Isso né? aí encaixaria da gente aceitar que a gente é um ser imperfeito e que todos nós temos desafios, temos problemas, né? Igual se fosse há um tempo atrás, suponhamos se fosse 10, 11 anos atrás, se me perguntasse qual seria o meu defeito, eu não sabia. E hoje eu sei eles escancarados, mas assim, a gente tem que ter todo o trabalho com a gente, não é fácil. Sim, a gente difícil. leva uma resistência muito grande. Muito. Igual eu, por exemplo, eu sou teimosa demais e intensa demais. Coloco intensidade em tudo e teimosia Eu também tenho uma infinidade de defeitos também. E tem outros aí, mas vamos perfeito. deixar abaixo. Mas é muito importante, eu vou salientar aqui, pessoal, que é o seguinte: você que tem defeitos, a hora que você identifica eles, que você reconhece publicamente, a partir desse momento você consegue se auto-enxergar e você consegue melhorar. Agora, o problema daquelas pessoas que adoram apontar o defeito dos outros é que é isso, ela nem sabe os defeitos que ela tem, ela já começa tudo errado porque ela está julgando os colegas, né? Ela acha que ela é a juíza do lugar. Perfeição. Ela é a dona da perfeição, ela acha que tudo ela faz bem, faz melhor que todo mundo, e nesse momento ela já está pecando, né? Ela já está, infelizmente, deixando de reconhecer as deficiências dela. Então, bom, como eu disse, uma pessoa que vai para o psiquiatra, para o psicólogo, né, que faz terapia, que faz consultas com o psiquiatra, com psicanálise, essa pessoa, ela só tende a crescer. Então, pessoal, a gente precisa quebrar esse tabu, se libertar desses preconceitos, tá? Eu inclusive, eu sou médico da atenção primária aqui na cidade, eu atendo no posto de saúde, atendo no postinho, atendo no hospital, e a gente vê... Passa conhecimento pro pessoal também, né? Nossa, a gente... Para nós. Isso, e a gente fica o tempo todo, a gente observa o tanto que as consultas psicológicas e psiquiátricas, eu posso dizer que elas são em torno de 30% a 40% das nossas consultas. A grande maioria das pessoas às vezes estão procurando o postinho porque elas estão angustiadas, porque elas estão sofrendo, elas estão numa depressão. Então, e todos esses problemas, pessoal, elas têm uma origem. Todas eles têm uma origem. E a gente tem uma dificuldade gigantesca de querer ir lá procurar a origem, que a gente mesmo sabe a origem do problema, mas a gente tem essa resistência. Você não quer. E é comum isso também, e é fácil de entender, porque toda vez que você for lá na origem do seu problema, você vai sofrer. E ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer, todo mundo quer balada, quer curtição, quer praia, quer alegria, ninguém quer sofrer. Porém, esse sofrimento, quando você faz essa busca interior, ela vai te levar, ela vai te lançar mais adiante, ela vai fazer com que você cresça, com que você evolua. Então é isso. Bom, vou aproveitar que eu estou falando, Liane, já que a gente falou do que é o transtorno da ansiedade generalizada, os tipos, né, tem uma infinidade deles, tem o transtorno de estresse pós-traumático, tem as doenças relacionadas à depressão, tem as doenças, os medos, né, tem medos infinitos, tem medo de barata, tem medo de tudo, né, tem gente que tem medo de andar numa rua escura, porque às vezes está relacionado a eventos traumáticos, né, então tem uma infinidade deles. E aí a gente tem que falar também, né, já que a gente falou do conceito, falou os tipos, né, a gente tem que falar do como, né? Como tratar? Você sabe quais são os métodos de tratamento? De tratar a ansiedade? Isso. Porque, desculpa. Fala aí, vamos ver. Fala aí. Gente, não deixa eu passar vergonha sozinha aqui não, me ajuda aí. Vocês sabem, pessoal, quais são os tratamentos para a ansiedade? Então, o transtorno de ansiedade generalizada e todos esses? transtorno, eu acredito que tentar trabalhar um pouco emocional, terapia, dependendo dos casos, medicamento. Isso, perfeito.
Bom, eu vou falar da minha experiência. No posto de saúde, todo mundo vai procurando remédio. O paciente já chega lá para mim. Hoje ali, ó, hoje a gente estava na atenção itinerante, né? Hoje a gente estava participando de uma ação. Se vocês olharem no meu Instagram e no meu WhatsApp, tem fotinhas lá onde a gente estava na ação do Ministério Público itinerante. E eu estava lá no consultório móvel atendendo. Foi muito engraçado. Eu estava lá atendendo uma senhora que eu já atendi ela semana passada, que ela só chorou na minha consulta. Ela chegou chorando, aos prantos, e eu atendi ela lá, e quando foi hoje ela foi novamente, mas foi muito engraçado porque a colega dela pegou e falou, a pessoa que levou ela falou assim, pede para ele uma Ritalina. E eu só ouvi, aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, essa mulher não sabe nem o que é Ritalina, imagino eu que ela não saiba, né? Porque o problema que ela tinha não tinha relação alguma com o medicamento que ela estava sugerindo. De repente eu ouvi alguém dizer assim. Eu não sei de onde ela tirou, só sei que foi assim, entendeu? Eu estou narrando para vocês a história, pessoal. E assim, ela realmente já estava muito melhor a consulta, hoje ela foi lá e tal, consultei ela novamente. Ela já havia iniciado, sim, o tratamento medicamentoso, porque em vários casos a gente tem que intervir, pessoal, o tratamento medicamentoso. Você sabe por quê, Helena? Por que tem que dar um remedinho? Acredito eu que para não agravar. Sim, e assim, ó, principalmente, pessoal, porque a gente tem que saber o seguinte, todo transtorno como esse, uma doença, né, no caso, ela tem uma origem neurológica, ela tem uma origem nos nossos neurotransmissores. A quantidade dos nossos neurotransmissores, como serotonina, endorfinas, né, dopamina, todos esses neurotransmissores, eles têm que estar em equilíbrio, as quantidades deles. Quando eles estão em desequilíbrio, eles podem dar essas respostas e a pessoa pode estar tendo uma crise de ansiedade, tendo um transtorno de ansiedade, tendo um transtorno do pânico, uma depressão, e tudo isso desencadeado pelo desequilíbrio dos neurotransmissores. E como que a gente corrige isso? Espera aí, pessoal, que eu interrompi ele aqui para poder ler alguns comentários aqui. Vou só concluir. Então, a gente precisa sim intervir com medicamento, mas não única e exclusivamente com medicamento, pessoal. Vejam bem, o medicamento ele vai te ajudar a equilibrar novamente esse momento que você estava passando. Entendam? Isso é muito importante. Eu saliento aqui. Você não pode se tornar um dependente dos medicamentos, porque todo medicamento tem um efeito colateral. Todo medicamento em excesso, você imagina assim, que uma vez que você engole esse medicamento, ele vai ser metabolizado em algum órgão do seu corpo e vai ser excretado, você vai ter que eliminar ele. Então, geralmente, rins e fígado, eles acabam sofrendo. Além disso, vários outros medicamentos desses, por exemplo, eles diminuem muito a libido. Então, a gente vê casos de jovens e vê casos de pacientes, casais, né, homem ou a mulher que são casados, o marido ou a mulher começam a se queixar de que o marido já não procura mais, né, que já não tem mais o mesmo apetite sexual que tinham antes. Então, está justificado pelo uso do medicamento. Então, lembrem-se, o tratamento ele pode ser farmacológico, que é por medicamentos, e ele deve ser por terapia, pessoal. Existe uma infinidade de terapias que podem ser feitas. Tem a terapia cognitivo-comportamental, que é a mais conhecida, tem terapias de grupo, tem terapia de constelação, tem uma infinidade, tem um leque imenso. E existe também a meditação. E aqui, Eliane, eu queria só rapidamente falar sobre a meditação. Existe um livro muito legal, e inúmeros, uma infinidade de artigos científicos que provam que a meditação, ela consegue provocar uma melhora, você consegue ter uma resposta fisiológica, você consegue ter uma transformação dentro do teu cérebro, ele muda a estrutura fazendo a meditação, e você muda, uma vez que você consegue mudar a estrutura do teu cérebro, você consegue melhorar, você consegue se livrar daquele transtorno que você estava apresentando. Então, as pessoas que não conhecem a meditação, que não sabem o que é o mindfulness, né, que não sabem o que é esse recurso, procurem saber. Eu gosto muito, eu faço meditação diariamente, eu acredito que o equilíbrio está na meditação. Obviamente, como eu já disse, existem todos os recursos, você pode usar de todos eles.
E quanto mais você usar, mais você vai aproveitar e menos você vai sofrer, né, por causa das doenças. Então, lembre-se, tratamento farmacológico quando for diagnosticado por um profissional, terapia cognitivo-comportamental, seja ela qual for, com psicólogo, com psiquiatra, com psicanalista, e mindfulness, pessoal, beleza? Meditação, entre outros. Edna e Carol comentou Já vamos lá para as amei. Aliás, Edna comentou aqui, amei. Agora não estou conseguindo visualizar aqui se foi a Edna ou se foi a Carol que falou das atividades físicas. Atividade física, poxa, eu estava esquecendo, Dando pessoal. para você, acredito que essas aí é a minha. Isso, ó, e atividade física, pessoal, não somente vai melhorar o seu sistema cardiovascular, seu coração vai funcionar melhor, você vai dormir melhor, você vai ter mais disposição, como também quando você pratica uma atividade física diária, você libera serotonina, endorfinas, você libera neurotransmissores do prazer, entendeu? E o que acontece? Quando você libera esses neurotransmissores do prazer do seu cérebro, do seu corpo, você vai se sentir muito melhor, tá? Então também, atividade física aí, ó, também está aí no quadripé, né, de atenção aos transtornos mentais. Pessoal, eu não estou conseguindo ler todos aqui, mil e uma desculpa, mas tem bastante comentário. Muito obrigado aí por estar comentando, por estar participando desse momento aqui do podcast com a gente. Eu acredito que teve um assunto... A gente esqueceu de pedir para dar um like aí, né? Verdade. Tem que curtir. Pessoal, curte aí. Tem que comentar, pessoal. Dá para compartilhar? Não dá? Eu acho que dá. Compartilhe, se conseguir Comentem. aí. Comentem. A gente aceita sugestões, Isso, na sugestão própria de tema live, também. escrevam lá que a gente depois, quando terminar, a gente vai Quais ler. os temas? Isso, Isso aí, ó, Carol respondeu. O Carol que respondeu. A atividade física foi o melhor remédio indicado pelo próprio Dr. José Ranieri. Ai, que legal. Quem sabe, ó, pessoal que vai na academia aí, eu tô um pouquinho Vai ausente da falando academia. aí, pessoal, ó, quem falou algo que eu deixei de falar ou não consegui visualizar. Isso. Peço desculpa, mas repete aí novamente, por gentileza, que a gente vai estar aí dando uma Atividade atenção física, especial. pessoal que vai na academia, que nem eu tô um pouquinho ausente agora, que eu tô com uma lesão aqui no cotovelo. Mas logo eu vou voltar, pessoal, e eu vou te falar, eu tô sofrendo porque mudou. Desde que eu não vou mais na academia às 5 da manhã, minha rotina tá sendo difícil de eu restabelecer ela. Eu tenho trabalhado, tenho feito tudo, mas a minha disposição mudou completamente. Como se eu tivesse voltado antes, a minha disposição, me sinto preguiçoso, sabe? Eu não tenho o mesmo bem-estar que eu tinha antes. Eu sinto Isso, muito então, isso. assim, é uma afirmação, né, dizendo que foi o melhor remédio aí Sem na sombra de atividade dúvida. física. Outra coisa, eu acredito que vai ser útil a gente estender aqui um pouquinho o assunto, já que tomou uma grande proporção. E o pessoal aqui respondeu, né? Sério, respondeu sim, dá para compartilhar. Então, ótimo, pode compartilhar, pessoal. Teve aí o atentado na escola e a gente viu aí que vários acontecimentos de grande escala e principalmente órgãos públicos, eles acontecem aí devido a algum transtorno emocional, né? Igual esse aí do colégio, a gente viu que houve comentário, a gente não consegue afirmar, tragédia, já que é um pouco longe de nós aí, tá um pouco distante da nossa realidade aqui. Porém, a gente sabe que nenhum lugar está livre. A escola é onde a gente guarda, né, digamos assim, entre aspas, é onde a gente confia nossos maiores tesouros, e lá eles conseguem estar em grandes riscos. E os grandes problemas vêm aí através de fatores emocionais, né? E a gente viu aí dessa escola, né, que a professora foi morta, e a gente vê que cada vez aumenta mais os históricos. Resumindo, eu falei desse tema aqui porque algumas pessoas perguntaram o seguinte: não teria que trabalhar mais o emocional, trabalhar mais esses fatores para que diminuísse essa proporção de acontecimentos, e que também algumas patologias ou algumas queixas de paciente ela vem relacionada a problema emocional? É uma pergunta? Porque falei, fiz um comentário, né? Fiz um comentário aí da escola, né, dos acontecimentos que a gente sabe também que teve outros, e geralmente vem de algum fator, de alguém que estava
sintomas de queixa que o pessoal vai procurar atendimento, que está ligado ali a algum fator emocional, algum problema emocional, ou isso não faz muito sentido. E outra coisa, que é minha no caso, né? Acredito eu que se trabalhasse mais também equilíbrio emocional, mais terapia, esses fatores no colégio, de repente diminuiria mais esses casos. Bom, primeiramente, pessoal, só quero dizer que eu fiquei sabendo desse evento trágico, né? Desse menino, inclusive vi o vídeo, fiquei horrorizado, porque é um garoto, né? Um jovem. Eu não sei a matéria na íntegra como aconteceu. Eu simplesmente vi o vídeo e soube que o que eu li, né? Assim, bem por cima, pessoal. Eu não sou especialista na área, em criminologia, não sou especialista em psiquiatria, tá? Sou um curioso, gosto muito disso, mas referente exatamente a esse evento que aconteceu, o que eu sei foi que esse garoto entrou na escola, né? Entrou encapuzado, se não me engano, tinha mais meninos também envolvidos com ele. Se não me engano, pegaram o celular dele e viram que era um movimento que ia acontecer em várias escolas, que era um grupo de garotos que se juntavam e faziam isso. Ele entrou na escola e agrediu a professora, né? Deu várias facadas na professora. Por sorte, a professora conseguiu segurar ele. Dá pra ver assim no vídeo, um momento, assim, cara, é horrorizante de ver o vídeo, né? É um negócio assim angustiante, porque você vê ele com a faca na mão e os colegas passando por ele, ele tentando esfaquear todo mundo, e assim, você fica horrorizado e fica também um pouco, como que eu posso dizer, aliviado quando você vê que a sala, os alunos saem todos correndo, que eles conseguem sair da sala, né? Porque a tragédia podia ter sido muito maior. E ele pega a professora e começa a dar facadas na professora ali, e a professora se agarra nele, que eu acho que foi a hora que imagino que se ela agarra ele ali, não chega outra professora e não dá o mata-leão nele e não imobiliza ele. E poderia ter sido muito pior, né? Então o que acontece? Bom, é uma tragédia, assim, cara, é inexplicável, né? É injustificável, por mais que a gente queira, poucas coisas, por mais que se investigue, por mais que as autoridades tentem desvelar e desvendar o que aconteceu, o porquê, é muito difícil, né? Somente eu acho que após os depoimentos do menino. Eu soube que o que aconteceu foi o seguinte. Parabéns, é a Jaqueline, meu amor, minha esposa. Obrigado, meu amor. Então o que acontece? O que eu soube, que a reportagem que eu li, bem por cima, pessoal, foi que alguns dias atrás, ele teve uma briga com alguns colegas na escola, e quem separou a briga foi essa professora. Então assim, não sei se foi o caso, né? Pode ser que ele resolveu se vingar da professora, né? E dos colegas e do bullying. Bom, pessoal, o que a gente tem visto, assim, o que eu sei, assim, bem por cima sobre o uso de telas, videogames, né? Tudo essas coisas que a gente vê hoje no século XXI, é que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, por exemplo, que crianças menores de 2 anos, eles utilizem tela no máximo 1 hora menores de 2 anos não podem ver tela de maneira alguma. Isso é recomendação do Ministério da Sociedade Brasileira de Pediatria. Não sei se é a Sociedade Internacional, mas a brasileira não recomenda crianças menores de 2 anos. Crianças acima de 2 anos, a recomendação é, se não me engano, de 2 horas de tela ou 1 hora de tela por dia. Por quê? Porque a tela, ela mantém a criança vidrada, ela mantém a criança ali hipnotizada. E quando ela fica naquela tela ali naquele momento, ela está deixando de se desenvolver, ela está deixando de interagir com o meio, até mesmo com os próprios pais. Vamos supor que tenha crianças, irmãos, né? Ele está deixando de se desenvolver o cognitivo. E é um momento crucial no desenvolvimento dele. Uma criança que está descobrindo o mundo, ele está enxergando para ver tudo que acontece ao seu redor. Ele está ouvindo, né, todos os estímulos que tem ao redor. Ele começa a emitir sons, ele começa a ouvir os sons, ele
gesticula. Então esse é o momento e a forma como ele interage. Então quanto mais você deixar as telas, mais ele vai, essa capacidade cognitiva dele vai diminuir. Tanto é que tem um estudo que diz, não sei se você ficou sabendo, tem um estudo moderno que diz que pela primeira vez a gente vai ter uma geração onde o QI, o coeficiente intelectual, vamos dizer assim, a inteligência, ela é inferior a todas as outras gerações. E estão associando, os cientistas, né, os estudiosos, associam que essa deficiência, vamos dizer assim, essa perda intelectual, essa pouca inteligência, ela esteja diretamente associada às telas. Telas de seja ela qual for, um smartphone, um celular, seja um computador, seja um tablet, seja um videogame, entendeu? Porque quando a gente deixa de conviver com as pessoas para ficar na frente de uma tela, a gente está empobrecendo o nosso conhecimento. Então isso tem que ficar claro, né? Você deixa de interagir. Toda a nossa inteligência, pessoal, ela é adquirida convivendo socialmente, ela não é quando você fica estudando. Tem algumas pessoas que acham que ficam mais inteligentes estudando. A leitura, sim, é imprescindível e vai te levar a lugares onde você nunca chegou. Isso eu concordo plenamente, né? E é provado cientificamente, né? Mas o uso de tela, pessoal, é extremamente prejudicial. Vários pediatras dizem, hoje, infelizmente, até 18 anos ainda é a idade onde eles não recomendam o uso de telas, de celular, por exemplo, porque o celular é um mundo, o celular tem uma infinidade de recursos que a gente não tem capacidade de utilizar. Quantos de nós não fica com o celular perto e não fica esperando a luzinha brilhar para ver a mensagem? Então o grau de ansiedade que o celular gera na gente, né, essa ansiedade no caso negativa, porque essa ansiedade é ruim, é maléfica, né? É muito ruim para o desenvolvimento. Então não sei se eu respondi tudo. Ou ficou alguma pergunta? Eu acredito que sim, né, pessoal? Eu acredito que respondeu tudo. Se não, nos perdoe aí. A gente acaba que não conseguindo aí, né? A gente não tem esse Se alguém tiver alguma pergunta para fazer agora, se tiver alguma eu acho que já. Deixa eu só abrir o WhatsApp aqui para ver se para a gente já também ir encerrando com a nossa live, né? Isso, né? Para não ficar muito extensa. Para não ficar muito chata e nem muito longa. Aqui está tranquilo de perguntas. Eu acredito que sanou as dúvidas. Isso. E além de ter sanado as dúvidas, aí, ainda ficou várias dicas positivas aí, do equilíbrio emocional. Pessoal, assim, vou salientar mais uma vez, Eliane, a importância, né? Eu vou repetir aqui, porque eu não me canso de repetir, isso eu falo todo dia no postinho, né? No hospital menos, porque no hospital a atenção nossa ela é mais dinâmica, né? Então a gente não tem esse vínculo com o paciente, mas no posto de saúde sim. Eu sempre, a todo momento, eu estou dizendo para as pessoas, pessoal, vocês precisam comer bem, vocês precisam se alimentar bem, seu intestino vai funcionar melhor, os neurotransmissores que vão fazer você estar mais disposto, eles são produzidos no intestino, né? Então a gente precisa lembrar que existe uma conexão entre nosso cérebro e nosso intestino. Então, se você se alimenta bem, você vai ter um dia mais produtivo, você vai ter uma qualidade no desenvolvimento de suas tarefas, você vai ter mais saúde. É muito importante praticar atividade física diária, pessoal. O último guia da Associação Americana de Cardiologia já fala que antes dizia que podia fazer atividade física 3 vezes por semana. Já não serve mais atividade física 3 vezes por semana. Já se recomenda pelo menos 1 hora de atividade física diária, entendeu? Pelo menos 5 dias na semana. Então entendam, é muito importante. A atividade física ela não vai melhorar somente seu coração, vai melhorar todo o seu corpo. O pessoal, por exemplo, que joga bola, né, 3 vezes por semana só e joga só futebol 1 hora, a possibilidade de se lesionar ela é muito maior, infinitamente maior, quando não praticado de maneira correta. Por exemplo, se não faz um aquecimento, não faz um alongamento, a possibilidade de você se lesionar ela é muito maior do que você melhorar o seu sistema cardiovascular, você ter saúde. O risco e os casos de infarto, por exemplo, eles acontecem muito mais numa pessoa que resolve fazer uma atividade esporadicamente, né? Você
Sabia disso? Não é contínuo, né? Que não é contínuo, que não faz diariamente, que não tem um trabalho cardíaco adequado, entendeu? Então, pessoal, o pessoal que faz caminhada, ótimo, você que faz caminhada, para você, ó, esse recado, você que faz caminhada diária, mas você caminha em ritmo lento, veja bem, se você caminhar 1 hora, vai ser bom, porque você já está, pelo menos está praticando, mas entenda, a nível cardiovascular, a nível de artérias, veias, funcionamento de bomba do seu coração, ela tem que ser intensa, ela tem que ser num ritmo onde você não consiga conversar com a pessoa que está ao lado, seja no ritmo onde você tenha uma certa dificuldade para respirar, não a ponto óbvio de passar mal, mas que você perceba que na hora que você vai falar, sua voz fica entrecortada, entendeu? Então não adianta nada você não que não adianta, mas você não vai ter um efeito que você deseja, né, a nível cardiovascular, e eu vejo isso nas consultas, o pessoal que sai de casal para caminhar, mas sai caminhando lento, né, sai caminhando passeando, né? Então não vai adiantar muita coisa, pessoal, você não vai ter a resposta fisiológica que você estava procurando. É importante, deve fazer? Parabéns, continue. Mas o efeito que você deseja, você não vai conseguir. E leitura, pessoal, olha, eu recomendo que todas as pessoas leiam. Quanto mais você lê, mais você cresce, mais você evolui, seu vocabulário melhora, seu conhecimento melhora. A Eliane já lançou um livro, é só entrar no Instagram dela lá, compre o livro dela, é uma história assim muito espetacular. Eu não terminei de ler, mas do pouco que eu já li eu gostei muito. Logo eu vou também lançar meu livro, né? E também, pessoal, façam meditação, tá? Tenham bons hábitos. Os hábitos eles podem ser ruins e podem ser bons. Optem pelos bons hábitos. Todos são capazes, tá? Se você fuma, se você bebe em excesso, saiba, você não faz isso porque você quer. Seu subconsciente, seu inconsciente te domina. Mais de 80% das atividades que a gente faz num dia, você não faz voluntariamente, você faz inconscientemente. Quando você acorda de manhã, que você já levantou para tomar um copo d'água, escovar o dente, esquentar seu café, você nem pensou, você nem teve a opção de falar assim, não, hoje eu não quero fazer isso. A hora que você resolver botar seu consciente de vigília e determinar que ele que vai ditar tudo que você quer fazer num dia, muita coisa vai mudar no seu dia. Comece hoje, não comece amanhã. Se você tiver que fazer alguma coisa, começa hoje, pessoal, tá bom? Eu acho que o recado está dado. Pessoal, curtam, compartilhem, comentem, entendeu? O que você acha, Leandro? Isso mesmo. Curtam, compartilhem, comentem e com certeza foi um tema importante, muito vivenciado aí por maioria do cidadão, né, de nós cidadãos, todos Isso. nós. E acredito eu, e assim, vendo, né, as respostas e a interação do pessoal, a gente percebe que foi um tema e um assunto muito útil que vai aí ser benéfico colocado em prática na vida de cada um de vocês, porque várias dicas foi dada e além da ansiedade foi aprofundada aí um pouquinho a mais no equilíbrio emocional, no cuidado, no autoconhecimento e nos cuidados aí de bem-estar. Ou seja, né, tem um ditado que fala que é a cabeça que comanda o corpo. Então a gente... É verdade, eu acho que é uma frase bem real, porque se a gente está com a mente boa, inúmeras coisas a gente consegue realizar, consegue estar bem, consegue passar isso também para outras pessoas ao arredor nosso também, a gente consegue transmitir isso. E quando a gente não está bem, a gente também consegue passar dessa forma negativa também, o mau humor, as reclamações e tudo mais, a gente consegue passar isso, ou seja, a gente está com a mente boa e tentar trabalhar aí esse bem-estar físico e mental, né, é essencial. Legal. E é isso, pessoal. Vou repetir novamente. Curtam, comentem, compartilhem. A gente precisa que vocês participem. A gente aqui hoje não é nada sem vocês, tá? A gente agradece muito a presença de todos vocês aqui. Se vocês não estivessem aqui, obrigado. Agradecemos. Boa, Edna falou que adora o conteúdo de vocês. Que legal. Então a gente só
só conta com vocês cada vez mais e sem vocês a gente não estaria aqui falando. A gente já está falando para quem, né? Se não fosse vocês aí que estão aqui curtindo, apertando o coraçãozinho, comentando, dando palmas, né? Incentivando, estimulando e nos dando aí a audiência que a gente precisa, o que seria de nós? Então a gente tem que lembrar que a gente é ser social, a gente está sempre convivendo, né? Onde quer que a gente vá, a gente nunca está sozinho. Eu atendo no posto, parabéns, muito bem. isso, e atendo no particular também, viu, pessoal? Quem quiser, consulta, né? É só marcar que a gente está sempre conversando. E também remotamente, quem precisar, pode chamar no Instagram também. Tá aí meu Instagram para quem quiser, da Eliane também. Né, Eliane? Pode me seguir. Pode Também faço seguir. os vídeos, né? Isso. Vídeos, livro. Pode assistir os vídeos lá. Tem vários vídeos motivacional. Isso. Tem um livro também que, de certa forma, tem um pouquinho de inspiração nele. É isso aí. Motivação. Muito obrigado, pessoal. Oi, atrasada. Perdeu, viu? Mas ainda bem que vai ficar salvo. Mas, a gente vai tentar salvar. O vídeo vai ficar salvo, Vai pessoal. salvar Fiquem pra vocês tranquilos. assistir. Quem Isso. entrou depois, É né? só entrar lá depois no Instagram e ver o vídeo, tá? E é isso aí, viu, pessoal? O objetivo principal nosso aqui nos podcasts é levar conhecimento, é levar informação, é tentar de alguma forma poder transformar outras vidas. Isso. A gente sabe que o que a gente faz, ele causa impacto, que seja positivo ou negativo. E no caso nosso aqui, creio eu, que está sendo positivo. A gente está levando e causando aí um impacto positivo, porque a gente está tentando levar um melhor estilo de vida. Levar um pouco mais de saúde, já que a gente sabe que a saúde não é só o cuidado aí das dores físicas, né? São mais. E até mesmo para que evite as dores físicas, a gente teve aí as dicas, tivemos aí um outro podcast aí de alimentação, que foi muito útil, muito benéfico, agora esse de ansiedade, e acredito eu que teremos mais. Sem dúvida, aqui é só o começo, hoje é o nosso segundo podcast, né? Podcast. E pessoal, entendam, toda vez que você fala do seu problema para alguém, você pode ter certeza que alguém vai estar ouvindo o seu problema e vai estar se identificando com você. Então, às vezes, quando você fala do seu problema, o seu problema e o que você passou está sendo um remédio para aquela pessoa. Você está alcançando muitas pessoas. Quando você fala aqui, que nem a gente está conversando hoje aqui na internet, a gente tem que lembrar que a gente não está conversando só para um público, a gente está falando para o mundo inteiro. É o mundo inteiro conectado. Então, tem gente que nem o meu colega que está lá na Espanha, meu amigo, meu amigão. Está lá na Espanha, ele está vendo. Eu tenho amigos também nos Estados Unidos, eu tenho amigos também em Londres, tenho amigos em Portugal, tenho amigos na Inglaterra, na Austrália eu tenho amigos. Então imagine que quando você fala, você abre seu coração para alguém ou na internet, obviamente estando seguro de si, né? Porque às vezes você vai abrir seu coração e você não está preparado para isso, aí você não vai conseguir suportar os comentários. Então, quando você já tiver uma maturidade emocional importante, não tenha medo, não tenha vergonha de falar dos seus problemas, entendeu? Não tenha vergonha, porque esse mesmo medo que você tem vai ser o remédio que vai curar as suas dores. A clínica aqui, Policlínica Diagnose. Isso. Fez um comentário aqui, grandes profissionais, parabéns, sucesso, gratidão. Muito obrigado. Policlínica Diagnóstico fica em São Francisco e agora a gente está inaugurando essa semana. Essa semana eles vão estar inaugurando aqui Salomão e a Policlínica Diagnóstico aqui na Chapada Gaúcha. Muito legal, muito obrigado. E assim, Daniel falando aí, né, quando a gente está seguro e tal, repassar, eu acho que é importante a gente falar aqui um pouquinho também, que tudo tem os desafios. Nós mesmos, para realizar o podcast, a gente teve desafio, mas a gente está aqui e a gente quer também incentivar aí vocês para que possa passar algo positivo também. A gente sabe que causa impacto, que soma e que vai transformar vidas também. Não tenha vergonha, não tenha medo. Um dia eu falei aqui na rádio sobre dons. Tem pessoas que cantam, porém tem vergonha. Que explica, que explana um conteúdo muito bem, mas tem vergonha, que sabe, tem um domínio ali da fala, porém tem vergonha, ou fala, não, eu não vou fazer isso, eu poderia gravar um vídeo, mas eu não vou fazer porque eu tenho vergonha disso, ou porque eu não tenho aqui o adaptador tal, não tenho o celular tal, e por isso se vai. E quanto menos
é lançado, a sociedade é lançada ao mundo, então assim, menos frutos a gente tem, né? No caso nosso mesmo, a gente teve um podcast de alimentação que foi, né, diga não ao macarrão, foi um tema que chamativo, polêmico, né? Marcou, foi polêmico, né? De destaque. Eu fui atacado no trabalho e a gente, do tema. Isso, e a gente viu que trouxe resultados. Foi. E se a gente não tivesse desenvolvido, não, a gente não vai fazer por causa disso e tal. Que a gente teve esse buscando desafio, desculpas, né? Claro. Isso, se a gente tivesse colocado desculpa. Esse de hoje, da mesma forma. Mas a gente está aqui firme e forte, tentando repassar isso aí. E eu tenho certeza que vai ser benéfico. Que pessoas vão falar assim, ó, eu vou pegar aquela dica ali. Eu vou pegar aquela outra dica ali, ó, eu me identifico isso, ó, eu vou buscar ajuda. Eu tenho certeza que a gente está conseguindo levar algo que vai sim de fato transformar, que vai sim de fato ajudar. Isso. E eu quero agradecer imensamente você pela disponibilidade, por ter vindo. Eu sei que com certeza o tempo é escasso, porém mesmo assim veio daqui os cansaços, né, são extensos aí, porém teve aqui esse compromisso e eu digo que não comigo, não com a rádio, mas com toda a sociedade, porque várias pessoas, esse conteúdo vai chegar ao alcance, já que a gente está aqui pelas ondas sonoras da rádio e a gente também está pelo Instagram, que o pessoal vai estar assistindo aí ao vivo e que também depois vai estar salvo e que vai estar vindo, vai repassar para outras pessoas e que vai ser de grande valia. Então, gratidão por esse momento, por ter passado esse conteúdo, por ter nos passado esse conhecimento. Digo que eu também hoje aqui me identifiquei na ansiedade, vi aqui que minha ansiedade era benéfica, que bom, porque eu estava pensando que ela já era meio exagerada, mas não. E acredito que vocês aí também já se identificaram se é ansioso ou se não, e se é uma ansiedade boa ou se é grave, né? Então, gratidão a cada um de vocês aí por ter comentado, por compartilhar, por curtir, por estar nos ouvindo, que continue aí nos assistindo nas próximas, né? E também, aqui na rádio, eu de vez em quando tenho outros participantes aqui e outros temas também nos podcasts. Nesse momento, então, é de gratidão, José Ranieri, das suas falas finais aí, suas considerações finais. Muito obrigado, eu acho que eu já falei tudo. Eu acho que o que eu disser agora eu vou repetir. Mas é simples, pessoal. Eu só tenho a agradecer e a gente tem muitas dificuldades. Hoje foi um dia muito corrido, sabe? Como eu disse, né? Todo mundo tem bastante atividades. Eu estou saindo do plantão o final de semana todinho. Eu fiz plantão sábado, domingo e segunda. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, mas o meu compromisso está firmado. E eu acredito que o que a gente está fazendo aqui, ele transcende. O que a gente está fazendo aqui, ele atinge as pessoas. Então isso fica marcado. Isso está marcado em cada uma das pessoas que estão vendo. De alguma maneira a gente consegue atingir. Então, só tenho a agradecer. A gente vai continuar fazendo as lives, né? Continuar fazendo aqui os podcasts. E a gente conta com vocês, pessoal. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado a todos que comentaram, que curtiram, que compartilharam, todos que estiveram aí no nosso podcast. E eu conto com vocês e até a próxima. Muito obrigado.